Relógio Entrevista está no ar. Está no ar em 580, pelo site no radiorelogem.com.br, claro que também pelo nosso aplicativo e pela TV, lá no canal 61, hein? Pela nossa TV, você acompanha o nosso Relógio Entrevista em qualquer lugar deste mundão de meu Deus, pelas nossas redes sociais. Meus amados, o câncer de pele é o tipo de tumor maligno mais comum no Brasil e representa cerca de 30% de todos os casos da doença no país, tá? Segundo o Instituto Nacional de Câncer. E apesar de ter alto índice de cura quando descoberto no início, o atraso no diagnóstico e a busca por profissionais não especializados tem levado muitos pacientes a estágios mais avançados, exigindo cirurgias maiores e com mais risco de sequelas. E para falar sobre esse assunto, eu vou ter o prazer de falar, de trocar essa ideia, tirar todas as dúvidas com um grande dermatologista com atuação em cirurgia dermatológica e tratamento do câncer de pele, Dr. Matheus Rocha, a qual vou ter o prazer de desejar bom dia em nome de toda a família Rádio Relógio. Bom dia, doutor! Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui para falar de um tema muito importante para a saúde da população, o câncer de pele, que é o tipo de câncer mais frequente no Brasil, mas que, quando diagnosticado precocemente, tem altas chances de cura. Certo. Já trazendo aqui a primeira pergunta, doutor? Explica pra gente o que é exatamente o câncer de pele e quais são os tipos mais comuns, por gentileza. O câncer de pele ocorre quando as células da pele começam a crescer de forma desordenada. Elas começam a se multiplicar sem nenhum tipo de regulação. E essa multiplicação exagerada acaba formando os cânceres, as lesões neoplásicas, que chamamos de tumores, muitas das vezes quando essas lesões já estão em fases mais avançadas. Os tipos mais comuns são nessa ordem: o carcinoma basocelular, seguido do carcinoma espinocelular e, por último, o melanoma. Os dois primeiros, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, são chamados de câncer de pele não melanoma e eles representam a maioria dos casos. Eu gosto de dizer para os pacientes e também para quem tem interesse nesse assunto que pensar em câncer de pele é como pensar numa parede. Na parede a gente tem o cimento, o tijolo e a tinta, basicamente, Sim. Então a gente tem que entender, por analogia, que quando a célula que dá a maior parte da estrutura, da base dessa parede, ela encontra-se mutada, quando ela se multiplica de forma desordenada, a gente tem o carcinoma basocelular e ele viria daquele tijolo da parede. Quando a parte do cimento, essa parte mais estrutural, superficial da pele, encontra-se mutada, ou seja, transforma-se em um câncer, a gente tem alteração na estrutura do cimento, que seria o carcinoma espinocelular. E quando a gente tem alteração do pigmento, da cor ali, das células que produzem a cor, que produzem a melanina da pele, que seria a tinta da parede, nós temos o melanoma, que vem dos melanócitos. Então, para simplificar, são três estruturas simples, por analogia, que nós temos na parede, o tijolo, o cimento e a tinta. Sim. E na pele, por comparação, a mesma coisa. O carcinoma basocelular, dessas células mais basais, o carcinoma espinocelular, da estrutura um pouco mais superficial da pele, e o melanoma, que são as células mutadas que vêm do melanócito, que produzem a melanina, que dá a pigmento para as multivariações de cores de pele. Certo. Vale lembrar que esses cânceres, embora sejam frequentes, aí principalmente o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, eles têm grande chance de cura quando diagnosticados e tratados precocemente. Certo, doutor. Já pegando carona sobre essa resposta, doutor, e qual a diferença entre o melanoma e não melanoma? Então, o melanoma, dentre os cânceres de pele, é um dos tipos menos comuns. Porém, ele é o que mais dá medo, Ele é o mais agressivo. E por quê? Porque ele pode se espalhar para outros órgãos, gerando o que a gente chama de metástases, aumentando a mortalidade dos pacientes quando diagnosticado de forma tardia. E esse melanoma, ele vem através das pintas,
seja uma pinta pré-existente, um nevo, né, pré-existente, ou uma pinta, um nevo novo, que surgiu novo no paciente. Ele não tinha aquela lesão e ele começa a apresentar aquela lesão, né? Já os cânceres não melanoma, como o basocelular e o espinocelular, são mais frequentes, bem mais frequentes, e geralmente têm evolução mais lenta e maiores chances de cura quando tratados precocemente. Certo. Agora, doutor, uma dúvida muito importante aqui para todos os nossos ouvintes, conforme o senhor falou, né? O câncer de pele é o mais comum no Brasil. E qual o maior fator de risco? O câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil. O principal fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer é a exposição excessiva ao sol ao longo da vida, especialmente quando essa exposição ocorre sem proteção. E algumas pessoas têm maior risco, que são aqueles pacientes de pele clara, com histórico familiar, que têm múltiplas pintas e que já tiveram queimaduras solares ao longo da vida, né? Desde a infância, a juventude até a idade adulta. Certo. Doutor, a nossa querida ouvinte aqui, a Celeste do Lins, ela está perguntando o seguinte aqui. Feridas que não cicatrizam podem ser sinal de câncer? Sim ou não? E por quê? As feridas que não cicatrizam pode sim ser um sinal de câncer de pele, principalmente o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Uma ferida que não cicatriza, uma lesão que sangra facilmente, uma lesão que cresce lentamente, ou aquela pinta que mudou de forma, de cor, que mudou as bordas, que vem evoluindo, crescendo ao longo do tempo, né, mudando o formato. Essas lesões são todas lesões suspeitas de câncer de pele e elas devem sofrer a avaliação por um médico dermatologista. Certo. Agora, finalizando, doutor, o câncer de pele tem cura? Por favor, finaliza pra gente aí. Olha, o câncer de pele tem cura na grande maioria dos casos. Claro que quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito maiores, né? Principalmente nos tipos não melanoma. As chances de cura são muito altas quando a gente dá diagnóstico precoce. E por isso é fundamental, né, uma avaliação médica para notar essas alterações. E vale ressaltar o seguinte, quando o assunto é cura, a gente tem que lembrar que todo câncer de pele começa pequeno. Então a gente tem que valorizar os pequenos sinais, as pequenas mudanças que vêm na superfície da nossa pele para que a gente possa ter a devida atenção e passar por consulta com um profissional especializado para que ele possa dar a identificação, trabalhar o diagnóstico, o tratamento e também a prevenção. Certo. Doutor, para fechar então, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, por esta grande oportunidade e aos nossos colegas, né, de profissão aqui da Rádio Relógio, especialmente a produção. Finaliza aí, por favor, suas considerações finais. Pode dar mais um reforço se quiser. Fica à vontade. A melhor forma de combater o câncer de pele é trabalhar a prevenção, o diagnóstico precoce e também o tratamento precoce. O uso do protetor solar, evitar a exposição excessiva ao sol e observar a própria pele são atitudes simples que podem salvar muitas vidas. Ao notar qualquer lesão suspeita, devemos sempre procurar um médico dermatologista. Certo, tá aí o recado, né, do nosso grande amigo e doutor Matheus Rocha. Falamos aqui sobre o câncer de pele, meus amados. Doutor, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação do senhor. Espero poder falar com o senhor numa outra ocasião. E eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Só lembrando aos nossos ouvintes que estão em sintonia com a gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, meu povo!